Olá, gente! Agora a gente vai falar sobre os 10 benefícios que a análise corporal tem para o relacionamento amoroso. Vamos para o primeiro benefício: conhecer-se profundamente e entender por que você é como é, ou seja, por que você pensa e sente e age da maneira como você pensa, sente e age. Isso é transformador. Conhecer-se é transformador. Quando você se conhece, você aprende a se amar. Quando você aprende a se amar, você aprende a se curar e ser mais saudável. Quando você é mais saudável, você tem tudo para construir o relacionamento dos seus sonhos. Esse foi o primeiro benefício. O segundo, entender suas escolhas. Entender por que você faz as escolhas amorosas que faz ou fez e por que as coisas aconteceram ou acontecem do jeito como aconteceram ou acontecem no seu relacionamento amoroso. Tem gente que repete muitas vezes as mesmas questões, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades porque não consegue entender por que isso aconteceu como aconteceu e não consegue evitar e repete isso em relacionamentos e o que fica? Ressentimento e mágoa. O terceiro benefício, evitar muitos danos emocionais. Saber exatamente o que você deve procurar e o que evitar num parceiro. Então, você já vai começar a evitar dores e conflitos nos relacionamentos, porque com esse conhecimento você vai aprender a fazer isso. O quarto benefício, mais consciência e controle de si mesmo. Saber quais são as necessidades que você terá no relacionamento, do que você precisa para se sentir bem e quais serão os desafios a enfrentar. Tudo isso você vai entender a partir do momento que você entender a combinação dos seus traços de caráter, logo após a análise corporal. E o quinto benefício é você identificar os erros, identificar os erros que podem estar fazendo, o que você pode estar fazendo de errado no relacionamento e o que está levando ele para o naufrágio, para a dificuldade e gerando muitos conflitos. O sexto benefício, encontrar respostas. Com essas respostas você pode salvar um relacionamento que está à beira do fracasso. Talvez, nesse momento, o seu relacionamento esteja assim, à beira do fracasso. E você entendendo como você funciona e buscando entender o outro, e se isso for recíproco, vocês têm tudo para salvar esse relacionamento. O sétimo benefício, entender o que não foi saudável, o que não é saudável. Dá para entender por que os seus relacionamentos anteriores não deram certo. Por exemplo, o oitavo benefício, inteligência emocional. Entender melhor o seu mundo interno, ou seja, o seu mundo emocional e o seu mundo mental, tanto o seu quanto o do seu parceiro, e respeitar o jeito dele funcionar. Quando você, o seu e o dele, de funcionar, quando você tem inteligência emocional, não é que você não vai sentir, não é que você não vai ter emoções, porque emoções é algo humano. Mas você vai refletir antes de agir quando uma emoção surgir. Uma emoção, ela tem um gatilho, depois a emoção surge e depois tem uma resposta. Quem tem inteligência emocional não vai reagir automaticamente, como algumas pessoas que não têm. Eu vou começar a dominar as minhas emoções e não ser dominado por elas. Porque a emoção, ela não está pensando no estrago que vai acontecer se ela ter uma atitude, se a pessoa tiver uma atitude não construtiva. Emoção é emoção, não é ruim nem boa. Ela simplesmente é e existe e tem suas funções, a emoção tem suas funções. Mas eu que sou um ser humano consciente e que quero ter um relacionamento de qualidade, eu preciso de entender sobre emoções e aprender a dominar as minhas emoções e utilizá-las ao meu favor. Quando eu tenho inteligência emocional, eu identifico o que eu estou sentindo e eu escolho conscientemente o que eu vou fazer com essas emoções. Então, se eu estou com raiva, por exemplo, num relacionamento, num atendimento que eu já fiz,
O homem ele ficava com muita raiva todas as vezes que ele ia conversar com a mulher, porque a mulher ativava as dores dele sem saber, né? É aquilo que eu falei anteriormente, não sabe. Ativou a dor. Aí a pessoa foi tomada por uma emoção. Entenda, não é a pessoa que causou dor na outra, mas a raiva já está contida na pessoa, a outra foi um gatilho, fez ela sentir raiva e achou que foi a parceira. Mas na verdade não é isso, a emoção está dentro. Emoção é relacionada ao que está dentro. O sentir é o que está do lado de fora. Então, se está do lado de dentro e eu tenho consciência do que eu estou sentindo raiva e que não é o outro, mas eu que estou sentindo isso, ao invés de eu agir impulsivamente e de falar coisas que não deveria, eu posso simplesmente parar. Para algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, eu falo, ó, sai do ambiente durante uns 20 ou 30 minutos, faz um exercício breve de respiração, inspira 7, segura 7 e solta. Tipo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segura 7 e expira contando até 7. Depois dos 20, 30 minutos você vai estar consciente, você vai sair, deixar de ser controlado por sua emoção e vai conseguir conversar de uma maneira inteligente, de uma maneira que vai trazer uma solução e que não vai colocar lenha na fogueira, que vai ajudar de fato a apagar essa fogueira do conflito e conversar de uma maneira para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Quando uma pessoa está tomada por uma emoção, o que controla o comportamento dela é uma área do cérebro chamada de amígdala, que é como se fosse o cérebro emocional. E esse cérebro emocional, ele é irracional, ele não vai refletir sobre as consequências do ato. Então, esse exercício que eu falei de se deslocar e de fazer esse exercício de respiração vai te ajudar o quê? A tirar a amígdala do controle dos seus comportamentos e a parte do córtex pré-frontal, do lado esquerdo, vai te ajudar a racionalizar a emoção e te ajudar a ter um comportamento inteligente. Porque agora a emoção está a serviço da razão. Antes, o que acontecia? A emoção estava no controle de tudo. A emoção continua existindo, a pessoa até sente um pouco de raiva, mas agora a razão está na frente da emoção e aí ele consegue conversar, ele ou ela, de uma maneira inteligente, de uma maneira a solucionar aquele conflito. Entende? Porque eu digo que relacionamento é ciência, eu preciso de entender como que funciona aqui para eu me relacionar ali. E esse conhecimento vai te dar essa compreensão também. O nono benefício. Tudo o que você precisa, você terá. Se houver comprometimento e amor para construir um relacionamento gratificante, harmônico, duradouro e feliz, você tem tudo para fazer isso. Mas entenda, não adianta muita coisa se você souber disso tudo e a outra pessoa não está nem aí. Você vai caminhar sozinha ou sozinho. E a gente sabe que relacionamento de casal não é sozinho, é a dois. Por isso que é tão importante o casal ter esse conhecimento. Os dois entenderem sobre traços de caráter, os dois se entenderem, os dois saberem o que estimula um ao outro, o que estimula a si próprio. Porque se um está caminhando para lá e o outro está para cá, é um cabo de guerra. Quem tem mais força vence, né? Novamente, se não há uma parceria e há uma disputa, não há um relacionamento de casal, há uma guerra relacional. Claro, não é? Então, tá aí. Agora, o que vai fazer diferença não é o que eu estou falando, é o que as pessoas irão fazer com isso que estão ouvindo. Vão procurar um auxílio, vão procurar entender e aplicar isso, ou vão continuar como está. Gente, para adultos, a gente tem que ser claro, direto e objetivo. Se eu não aplico o que eu sei, de nada adianta. Se eu continuo fazendo a mesma coisa, vou ter o mesmo resultado. O próprio Einstein disse, é uma insanidade continuar com as mesmas atitudes e querer resultados diferentes. Não foi o Jonathan que falou, foi Sam Einstein, uma das mentes mais brilhantes da humanidade. Está aí. Mas quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que veja.
E como eu sempre digo, tudo são escolhas, sejam elas conscientes ou não. Você e eu escolhemos o relacionamento que queremos ter. E o grande finale, o último benefício é a comunicação de qualidade. Como eu ouço reclamações sobre pessoas, sobre casais, que falam, ele não me entende, ela não me entende, a gente consegue se comunicar sem brigar. Claro que não vai se comunicar sem brigar. A pessoa própria não se entende, não se respeita e não entende, não respeita o outro, não tem comunicação. É um monte de ruído. Então, a maioria dos problemas e conflitos no relacionamento de casal vai acontecer pelo mesmo motivo. É o que eu disse anteriormente. Um não entende e não respeita o jeito do outro funcionar. Quando eu faço a análise dos dois, fica muito mais claro o jeito como cada um funciona. E se está mais claro o jeito como cada um funciona e cada um vai começar a respeitar o jeito do outro funcionar, naturalmente o relacionamento vai ficar mais leve, sadio e a comunicação vai ser uma comunicação pacífica e não uma comunicação violenta. Você sabia? Grande parte dos casais tem uma comunicação violenta, que é a comunicação que fere o outro, que ativa as dores do outro, que coloca o outro num lugar de anulação. E a comunicação pacífica faz exatamente o oposto, coloca o outro no lugar do recurso, coloca o outro no lugar da aceitação, no lugar do respeito, no lugar da valorização, no local do reconhecimento. E isso vai favorecer você construir um relacionamento de qualidade. Você vai entender principalmente as necessidades que o seu par tem. No que um é diferente, no que ele é diferente de você e no que vocês são parecidos. E é possível encontrar, com esse conhecimento, é possível encontrar a verdade por trás de qualquer problema vivido no relacionamento e, a partir disso, encontrar um caminho de solução. Agora sim, eu termino. Um abraço e até breve.